Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas as atualizações desta quinta-feira do Timão de forma exclusiva. Corinthians que acabou empatando o jogo contra o Grêmio ontem na Neoquímica Arena, jogo válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Porém, antes eu quero falar um pouquinho do Mercadão da Bola. Timão aí que recebeu aí, né? Os times dos portugueses estão preparando uma oferta para o meio-campista aí, Bruno Bidon, que foi eleito o melhor jogador da Copa São Paulo, né? Um jovem garoto talentoso que era titular na Copa São Paulo e virou titular no Corinthians com o Antônio Oliveira. Porém, com a chegada do técnico Ramon Dias, ele acabou perdendo espaço e chegaram também outros jogadores como Alex Santana, que tomou a titularidade, né? Chegou também o Charles, mas tanto o Benfica quanto o Sport, ambos times aí são portugueses, estão conversando com os representantes do garoto e pretende oficializar uma oferta ao Corinthians para ter jogador. Jogador jovem, jogador talentoso. Corinthians precisa de saber fazer esse negócio. Por quê? Corinthians precisa vender? Precisa, mas precisa de garantias. O jogador do nível do Bruno Bidon, o Corinthians precisa de vender, porém, deixar aí, né, estipulado, caso o jogador vá e vende para um outro clube como o Barcelona, Real Madrid, o Corinthians tem ainda porcentagem na transação aí feita com o time aí da Espanha, por exemplo, Barcelona, Real Madrid, que são times fortíssimos, que tem muito dinheiro e pagam muito bem. Então o Bruno Bidon acabou perdendo espaço e é jovem. Alguns jogadores que o Corinthians tem hoje não conseguem fazer dinheiro, que são jogadores mais velhos. E os jogadores novos, o Corinthians consegue sim. Por exemplo, o Bruno Bidon vai ser vendido, que tanto o Sport quanto o Benfica quer contratar o jogador, e bem provável de hoje até amanhã essa proposta chega à mesa do Corinthians. Gente, sobre Michael, o Timão tem negociado, né? Tem uma negociação bem avançada com o jogador, né? O time do Corinthians se propõe a pagar mais do que o Cruzeiro estava pagando, que o Cruzeiro fez uma proposta mais menos que o Corinthians se dispõe a pagar mais do Cruzeiro, e por isso o Cruzeiro saiu da negociação. O Corinthians se dispôs aí a pagar 8 milhões de reais no Michel, 8 milhões de luva, né? Mais 2 milhões e meio de salário. Então, se dividir as luvas, vai acabar passando aí, se diluir as luvas, né, no salário, e dividir por 12, vai acabar passando de 3 milhões de reais por mês. E Michael ficou muito interessado. Então, jogadores que vão lá pro Catar, quando volta muito infracionário. É um jogador que o Corinthians pode chegar no Timão e fazer um campeonato impecável, uma Copa impecável, mas jogador de uma certa idade que o Corinthians não consegue mais vender esse jogador para tirar esse dinheiro. Isso só acontece com jogador jovem, jogador que está praticamente com 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, já não consegue, porque os mercados europeus querem jovens garotos, quer jogador de 15, 16, 17, 18 anos. Então o Corinthians, você chegar no Corinthians e apresentar um futebol extraordinário e ser campeão no Corinthians, aí vai valer a pena. Senão o Corinthians vai investir uma grana violenta, um salário estratosférico para o nível dos clubes brasileiros. Na verdade, o Corinthians fez essa oferta para o Michael, porém já é o limite do Corinthians. O Corinthians está pagando, entre aspas, o que não pode. Ou seja, é um trocadilho, porque se está pagando é porque pode. Mas sim, já é o máximo que o Corinthians pode. E o Michael ficou muito satisfeito, gostou da proposta. Então a qualquer momento pode estar pintando informação boa aí do Corinthians fechar essa contratação. Michael, um atacante rápido, de bom drible, inteligente, credencia o jogo, dribla muito bem, velocista e marcador de gol. Então galerinha, fica ligado que a qualquer momento posso trazer essa informação para vocês aí de negócio fechado. A proposta foi enviada e o jogador gostou muito dessa proposta. Gente, falando um pouquinho aí de Wesley.
O Wesley virou a novela. Sai, não sai, fica, não sai, não sei, né? Aí o Wesley tem 18 anos, ele acabou recebendo uma proposta e gostou muito dessa proposta. A proposta é do Crystal Palace, que são de 18 milhões de euros, mais bonificações. Quem joga no Crystal Palace é Matheus França, ex-jogador do Flamengo. Então ele chegando lá já vai encontrar um companheiro brasileiro. Wesley, se depender só de Wesley, é negócio fechado. Por que é negócio fechado? Porque ele ficou muito satisfeito com esse valor. É uma bagatela de 18 milhões de reais. Dá muito dinheiro, 18 milhões de euros. Isso vai passar aí de 60, quase 60 milhões, né? Um pouco mais, um pouco menos aí, que eu não fiz as contas bem agora, mas o euros é mais do que o dólar. Se o dólar é 5, né? Então, o euros é bem mais. Então o Wesley ficou muito feliz e a qualquer momento ele pode deixar o timão. Entrou, e se falando de Wesley, vamos falar um pouco do jogo de ontem, da Copa do Brasil. No segundo tempo, o técnico Ramon Dias acabou colocando Wesley e Giovani. Deu outra dinâmica no jogo, deu outra qualidade no jogo, né? O time do Corinthians, com esses dois jogadores, mudou muito. Ele acabou sacando o Charles e o Roberto. E o Corinthians, a partir desse momento, cresceu muito jogo. Por quê? Porque ele percebeu que no primeiro tempo, o Grêmio jogou mais do que o Corinthians. Acabou apertando mais que o Corinthians. O Grêmio é um time muito acostumado em Copa. Tendo em vista que o Grêmio tem 5 Copas do Brasil. Só perde pro Cruzeiro, que tem 6. E o Corinthians é tricampeão da Copa do Brasil. Então, ele percebendo que o Grêmio estava dando um sufoco no Corinthians, até porque o Grêmio não saiu ganhando o jogo no primeiro tempo, porque o goleiro Hugo Souza fez uma grande defesa, né? Um milagre. Ele é um goleiro de boa envergadura, é um goleiro que tem uma rapidez, é ágil, tanto no chão quanto no alto, ele voa muito bem. Só defendeu aquela bola porque tem uma estatura aí praticamente 2 metros, senão não pegaria do Vila Chance. E aí, no segundo tempo, ele mudou totalmente o time, e aí o Corinthians ficou mais leve, mais solto, jogou mais com a linha avançada, com o Wesley, pegou pela direita, né? Acabou fazendo boa jogada. Giovani, né? Acabou marcando o gol, mas estava um pouquinho impedido, senão o Corinthians tinha saído com a vantagem muito boa, tendo em vista que no início do segundo tempo, né, Ranieri foi expulso, né? Mas mesmo assim, o Ranieri foi expulso, mas o Corinthians não caiu a guarda. O Corinthians manteve, na verdade, depois que o Ranieri foi expulso, o Corinthians melhorou no jogo e acabou dando um sufoco grande no Grêmio. Renato Gaúcho praticamente foi mexendo no time quase no final e o Corinthians aproveitou. Ramon Dias acertou nas mexidas, na minha modesta opinião, mas acho que errou na escalação do time. O Corinthians não deveria ter jogado ontem com 3 meio de campo. Jogar com Alex Santana, Charles e Ranieri. O Corinthians não deveria, porque o time jogando em casa tem que jogar mais solto, mais avançado, ir pra cima. Precisava da vitória. O Corinthians não teve um bom resultado. Diante de todas as circunstâncias, até que não foi desclassificado. Porque se perde ontem pro Grêmio de 2-0, já era. Então o Corinthians continua vivo na competição, mas acho que ele escalou o time errado. Corinthians no meio de campo deveria ter, como ele mudou o sistema de 3 zagueiros, poderia ter escalado para jogar com um time mais leve, mais solto, fazer inversões de bola, escalado no meio de campo. O Ranieri, o Alex Santana, Galo e Igor Coronado, ou Wesley, um time mais leve, um time mais versátil, um time mais de velocidade. Como ele colocou 3 marcadores no meio do campo, o Corinthians perdeu essa condução de bola em velocidade. Porque ficou lá na frente Romero e o Roberto. E o Roberto não estava bem. Romero já tem um tempo que não está bem. Então o Corinthians, o maior problema do Corinthians hoje, na minha modesta opinião, é o ataque. Porque o time melhorou a qualidade, tá jogando mais compactado. O jogador um tá jogando por outro. Você viu que o Ranieri foi expulso, mas a mentalidade do jogador continuou melhor. Ou seja, vamos jogar agora pro Ranieri. O time melhorou
Então o Corinthians precisa de marcador de gol. O Corinthians fala num centroavante e um atacante de beirada. Precisa urgente de contratar um centroavante para fazer no mínimo sombra e Roberto e contratar um velocista. Mas um velocista marcador de gol, como o Corinthians tinha. Eu lembro antigamente, o meio de campo do Corinthians era... Olha, tô trazendo história, hein? Trazendo história. 98. O meio de campo do Corinthians era Vampeta, Rincon, Ricardinho e Marcelinho. Na frente, Luizão e Edilson. Só que na hora que a bola rolava, aí o Vampeta de cabeça de área, o Rincon um pouco mais adiantado, Ricardinho fazendo todas as jogadas, aí deixava pela direita Marcelinho, pela esquerda Edilson e Luizão caindo de centroavante. Corinthians precisa voltar a ter um time com essa qualidade. Goleador. Corinthians não tem goleador. E o Roberto não é centroavante. E o Roberto não é bom para marcar gol. Romero, muito menos. Então o problema do Corinthians hoje é o ataque. O dia que o Corinthians contratar um centroavante, contratar um ponta, ou direita ou esquerda, o Corinthians vai virar uma máquina para marcar gol. Porque ontem teve uma oportunidade e poderia ter saído com a vitória. Mas o ataque do Corinthians peca muito. E quando o ataque não faz, a chance de você tomar existe. Então o Corinthians, nessa aí ontem, o resultado não foi ruim, mas poderia ter saído com a vitória caso o Corinthians tivesse um ataque que conclua a gol. Porque tem 3, 4 oportunidades e não consegue finalizar uma. Então isso é um ataque que não tem qualidade para jogar no Corinthians. Romero e o Roberto, para mim, não são jogadores como o Corinthians já teve Luizão, já teve Ronaldo Fenômeno, Edilson, Marcelinho. Esses caras não servem para lavar chuteira, engraxar chuteira desse jogador que eu falei. E naquela época o Corinthians tinha um ataque que os campeonatos que entrava conseguia ganhar. Por quê? O time era muito bom. O time de hoje tá melhorando? Tá. Ramon Dias mudou a mentalidade? Mudou. Mas o ataque nosso falta muita qualidade. E o Corinthians tá no mercado aí. Se contratar mesmo o Michael e contratar outros atacantes que o Corinthians tem falado, vai virar um time muito forte, um time para bater campeão. Esse ano eu não acho que de nada, nem Sul-Americana, nem Copa do Brasil, nem Brasileirão. Do Paulistão foi desclassificado de forma precoce, mas ano que vem, Corinthians fazendo essas contratações aí pontuais, Corinthians será, na minha modesta opinião, um time para levar um campeonato de nível nacional. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que o Corinthians, fazendo algumas contratações, ano que vem consegue ganhar um título, ou até mesmo esse ano? Eu já dei a minha opinião. Acho esse ano praticamente impossível, porque o campeonato do Corinthians esse ano é não ser rebaixado no Brasileirão. Quero que vocês deixem um comentário aqui pra gente continuar trazendo todo dia informações aqui do Mundo da Bola, mais especificamente falando do Corinthians. Deixa a notificação aqui, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e você recebe tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.